Olá, queridos alunos, saudações a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Queimando a Língua, aqui na nossa segunda videoaula sobre projeto de pesquisa. Hoje nós falaremos mais especificamente sobre pesquisa, projeto de pesquisa e pesquisador. Falaremos um pouquinho de todo esse contexto para, na nossa terceira aula, falarmos da estrutura de um projeto de pesquisa. Vamos lá. Eu gostaria apenas, agora, neste começo da nossa aula, de falar um pouquinho sobre o perfil do pesquisador. Muitas vezes circula no ideário social de que o pesquisador é aquele indivíduo de avental branco que fica no laboratório químico. Realmente, ele é um pesquisador. Mas, para ser um pesquisador, não necessariamente precisa ser da área de química, da área de biologia, da área de ciências, não. Qualquer área do conhecimento, em qualquer área do conhecimento, existem pesquisadores. Para ser pesquisador, basta saber que as coisas não acontecem aleatoriamente, de maneira espontânea. Para tudo existe causa e efeito. E uma outra característica fundamental do pesquisador, ele deve ser um investigador. Uma coisa muito importante também no perfil de um pesquisador é que ele não desmereça nenhum tipo de conhecimento. Todos os conhecimentos são importantes, sejam eles tecnológico, sociológico, histórico, linguístico, teológico. Qualquer área do conhecimento é importante para um pesquisador verdadeiro. Por exemplo, peguemos uma obra da literatura universal, o Diário de Anne Frank. Você pode fazer uma pesquisa do ponto de vista literário, mas também pode existir uma pesquisa do ponto de vista social, do ponto de vista histórico, do ponto de vista religioso, considerando que se tratava de uma garota judia, do ponto de vista tecnológico, por que não? Alguém que gostaria de fazer uma pesquisa sobre como Anne Frank agiria se fosse nos dias de hoje e não fosse escrever seu diário numa folha de papel e sim num blog? Por que não? Poderia sim ter uma pesquisa tecnológica. Então, todos os conhecimentos são de suma importância para um verdadeiro pesquisador, ok? Bom, o pesquisador verdadeiro não pode ser preconceituoso, né, pessoal? Bom, eu preparei aqui um slide para vocês sobre as modalidades de pesquisa. Vamos lá. A modalidade de pesquisa, existem várias modalidades de pesquisa, mas eu trouxe aqui alguns exemplos só para vocês identificarem e perceberem a diferença de algumas, tá? Então, por exemplo, a quantitativa. A quantitativa, como o próprio nome diz, ele vai quantificar alguma coisa. Então, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, por exemplo, é uma pesquisa quantitativa. Vai trazer gráfico, estatística, vai trazer número de opiniões, enfim. É uma pesquisa quantitativa. Uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, o pesquisador vai fazer um levantamento bibliográfico e vai trabalhar com diferentes nomes daquela bibliografia. Uma pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada, geralmente o pesquisador vai aplicar uma teoria à prática. A pesquisa, por exemplo, teórica, ele vai definir conceitos, vai relacionar conceitos e tem muito a ver com a pesquisa bibliográfica. É muito importante, pessoal, a partir deste slide, você, jovem pesquisador, perceber que as pesquisas, elas não são estanques. Ah, se eu vou fazer pesquisa quantitativa, eu não posso englobar nenhum outro tipo de pesquisa? Perfeitamente que sim, pode sim. As pesquisas, elas não são estanques, uma pode ter a ver com outra, uma pode depender da outra. Eu posso fazer uma pesquisa teórica e, evidentemente, junto com ela vem a bibliográfica, porque eu vou trabalhar com teóricos, né? E por isso vou depender de bibliográfica. Aliás, a pesquisa bibliográfica está em praticamente todas as pesquisas, né? Então, é muito importante diferenciar uma pesquisa da outra e saber que uma não interfere na outra. Bom, uma outra coisa que eu acho importante vocês saberem é a questão da natureza da pesquisa científica. Inicialmente, uma investigação, uma pesquisa científica, ela vai trazer o extraordinário. Mas a palavra extraordinária, aqui, neste caso, ela tem uma carga semântica diferente.
Não é que a tua pesquisa deva ser inédita, vai mostrar uma solução para um determinado problema inédito. Não. Muitas pesquisas podem ser refutadas por outros pesquisadores. Então, é até interessante que um pesquisador traga uma abordagem diferente de uma pesquisa que um colega pesquisador dele fez. Então, quando eu falo aqui a palavra extraordinária, é nesse sentido. Você pode pesquisar o que um outro colega pesquisou, mas certamente você trará outras coisas na sua pesquisa. Você vai trazer algum tipo de novidade nessa pesquisa. Então, isso é muito importante também ficar claro para você. Isso, você vai trazer novas ideias, novas experiências, novas necessidades, né, a partir de novas interpretações, a partir de novas coletas de dados que você fez, diferente do que o outro colega pesquisador fez. Então, o extraordinário aí, ele ganha um novo sentido. Tudo bem? Bom, agora, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre esse slide que eu preparei. O pré-projeto de pesquisa, ele deve ser interessante, viável, executável, sem dúvida, né? É um fator muito importante, ser exequível. Não adianta o parlamentar, por exemplo, se fôssemos falar de projeto de lei, criar um projeto de lei que diz que para melhorar o trânsito de São Paulo, o cidadão paulistano não pode mais tirar o carro da garagem, todo mundo deve andar a pé. Isso não é exequível, né? As pessoas vão se rebelar com essa decisão. Então, o projeto, seja ele qual for, deve ser exequível. Ok? Ele tem que ser convincente, você tem que convencer seu leitor, ele tem que ser lógico, coerente, as partes do texto têm que estar concatenadas, ele tem também que ser baseado em suposição, ou seja, em hipótese. E um outro questionamento que você deve se fazer, essas hipóteses são variáveis? Que tipo de variedade existe? Ok? Bom, pessoal, mais um outro slide também que eu preparei, que eu acho muito importante você ter cuidado, que você não deve fazer no seu projeto de pesquisa. Deve ter cuidado com algumas coisas. Vamos lá, gente. Cuidado com o quê? Com pouco vocabulário, pouca leitura, pouca pesquisa, né? O pesquisador tem que ser um bom leitor e fazer relações de suas leituras. Cuidado com a falta de ousadia. Ele precisa ser um pouco ousado. O que mais traz prejuízos ao seu projeto de pesquisa é o acúmulo e a desorganização de ideias no seu texto. Então, toma muito cuidado com essa parte também da sua escrita, tá? E muito cuidado, gente, com o plágio. O plágio é a apropriação indevida da ideia e da expressão de outro pesquisador, de um outro teórico. Então, muito cuidado com a questão do plágio. E nós vamos estudar um pouquinho mais isso daí no nosso último slide, quando falarmos de referência bibliográfica, ok? Mais um slide que eu gostaria de mostrar para vocês que eu preparei, fala sobre as funções de um pré-projeto. Professora, por que eu preciso fazer um pré-projeto? Para que ele serve? Qual é a função dele? E para responder a sua pergunta, eu trouxe aqui esse slide. Dê uma olhada. O pré-projeto de pesquisa, ele organiza, ele define, ele disciplina a sua pesquisa, ele permite que os professores e orientadores de qualquer faculdade, de qualquer curso, avaliem melhor a proposta de estudo. Futuramente, este documento pode tornar-se um projeto de uma outra disciplina ou de uma pós-graduação. Funciona também como um roteiro para o próprio pesquisador ou como um mapeamento do que ele se propõe. Enfim, funciona e documenta o início da sua pesquisa. Bom, pessoal, cheguemos ao fim deste nosso segundo programa. Eu espero que essas informações sobre dicas e cuidados com a pesquisa tenham servido para você de alguma forma. A nossa próxima videoaula vai falar sobre as fases do projeto. Tanto a terceira quanto a quarta aula vai falar sobre isso, sobre a estrutura do projeto, elas são muito importantes para você, jovem pesquisador. E eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, mande para nós. Não se esqueça de clicar em gostei na nossa página do YouTube e também não se esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal, ok? Então, por enquanto é só, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.